Olá, Leão! Sejam bem-vindos ao Astral Oriente Oro, como chamo Jaqueline, para quem não me conhece. Vamos à sua leitura temporal intuitiva, leitura que vale para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, então absorva apenas o que ressoar, o que fizer sentido. Se não entender, se não ressoar, liberta. A leitura pode estar falando aqui não diretamente para você, mas pode ser um recado para ajudar alguém próximo a você. E também se você estiver aqui investigando a vida de Leão, certo? Essa leitura pode estar espelhada falando de você a respeito desse signo. E é isso. Vamos lá. Só um instante. Continuando aqui. Por gentileza, espiritualidade. Hoje trabalhando na energia de Ogum, quem comanda a mesa é seu Zé Pilintra, trazendo as canalizações. Vamos lá. Sala Malandragem. Qual o recado para Leão? Leão, por gentileza, Leão. Saltou a carta da montanha. A carta da adaga. A carta da coroa. Tá me vindo muito aqui, ô Leão, se você estiver passando por alguma situação assim mais desafiadora, a coroa me remete muito financeiro. Se você estiver passando por alguma situação desafiadora, é como se você, com essa carta da coroa, não pudesse demonstrar a sua vulnerabilidade, não pelo menos nesse momento, entende, Leão? Deixa eu ver mais cartas. Ó, E aí eu também tô sentindo uma energia aqui, ó, a âncora e... entendi, tá. Eu sinto assim, Leão, uma coisa de alguém não querendo ver você crescer. Mas essa pessoa vai assistir isso, sabe? E aí, esse mesmo recado que saiu aqui em relação a não permitir que se veja suas vulnerabilidades nos seus momentos de vulnerabilidade, também não se expor, que saia da sua boca as vitórias que você vai conquistar aqui, porque tem alguma novidade vindo no quesito profissional para Leão, e Leão tá com uma força, um magnetismo, tá com, sabe, a força de liderança, tá retomando o seu poder. Então tem uma renovação acontecendo. Só que aqui é como se eu visse um inimigo oculto. É como se esse inimigo oculto quisesse romper aí com algumas barreiras. Então, assim, o recado que eu sinto aqui na energia de Leão é ser discreto, tá? É como se esse inimigo oculto aqui, pode ser até de ordem espiritual, eu vou ver se vão sair cartas assim mais pessoais. Mas é como se esse inimigo oculto aqui desejasse que você não conseguisse se superar, tá? E aí a espiritualidade pede para que você foque em você, sabe? Trabalhe a sua individualidade, vá fazer coisas que você gosta, vá batalhar por aquilo que você deseja, porque o que é seu ninguém vai tirar, o que é seu está guardado. É como se você precisasse não olhar para os lados, nem olhar para trás, mas seguir apenas no caminho que você quer seguir, entende? Focar no caminho daquilo que você está desejando para você. Enfim, é isso. Deixa eu seguir aqui, para que você obtenha paz dentro dessa situação, porque você tem direito de exercer o seu livre-arbítrio. E se você não quiser sofrer com isso, então não olhe para isso, não dê força, foco a isso, entende? Por isso que fala de buscar a felicidade dentro de um equilíbrio. A carta dos lírios que fala sobre a paz. Uma paz espiritual. Então vocês estão muito bem guardados aí, né? Que você vai começar a receber algumas confirmações. Sua energia está cada vez melhor aqui, né?
mas é como se pedisse cautela. E nesse momento pode ser que algumas pessoas queiram se aproximar de Leão aqui, mas é por puro interesse. Tem um eixo que fala de luz e sombra aqui, né, o Leão. A carta da montanha, por gentileza. Montanha. Um valete de copas. Um 3 de... Tá vendo? É como se alguém quisesse interferir. Um 3 de paus e um valete de... Uma proposta, né? Chegando até você. Valete de ouros. Tem proposta profissional aqui. Alguém fazendo um convite a Leão ou você indo de encontro o universo te colocando em situações perfeitas para que você consiga conquistar aquilo que deseja. A carta da coroa me fala muito sobre o que você plantou no quesito profissional, nem que sejam os seus desejos, e aí as portas começam a se abrir e você começa a andar dentro daquela direção, sabe? Então, você pode estar nessa fase de semear, como você também pode estar na fase de colher. O que eu vejo aqui que você está manifestando, sim, alguma coisa nova aí no seu profissional. Você está buscando sair de uma estagnação. Se não fosse a carta da criança, eu ia falar outra coisa. Porque a criança me fala de uma renovação. A coroa pode estar me falando, poderia estar me falando de uma estagnação junto à carta da âncora, mas eu não vejo dessa forma por conta dessa purificação aqui, tá? E aí vem mais uma carta que fala de renovo. Aqui me fala das mudanças que vai pedir de você resiliência, sabe? Eu não sei em que sentido exatamente, mas é como se você precisasse ser muito resiliente para atingir os seus objetivos aqui, Leão, porque a transição com o 9 de paus me fala de você indo de encontro àquilo que você quer, mas encontrando alguns bloqueios, assim como a carta da montanha aparece, né? Alguma coisa lá do teu passado, e esse bloqueio tem a ver com alguma questão emocional, ou com alguém que você se relacionou, ou com alguém que você se relaciona, tá? Ó, isso pode em alguns momentos te colocar em conflito, e esse conflito eu vejo muito como... Será que eu estou no caminho certo? Eu não estou encontrando fluidez, mas eu vou tornar a dizer aqui, como digo em muitas leituras, o direito de exercer o seu livre-arbítrio. Existem forças externas, para Leão aqui, que não querem ver Leão crescendo, mas está no destino de Leão crescer. Você só não vai crescer se você der ouvidos, né, ao canto dessa sereia, der ouvidos ao sentimento dessa pessoa ou dessa cobrança espiritual que não quer que você cresça. Entende o que eu quero dizer? Então você tem que estar muito firme, focado e teimoso naquilo que você quer, entendeu? Fazer essa transição com paciência, com tranquilidade, porque a coroa me remete muito a essa força, a essa resistência. Eu sei que tem um tempo para que as coisas maturem, então eu vou aguardar, porque eu estou semeando agora, e se eu cuidar direito do terreno, que são as suas emoções, que é a sua cabeça, eu vou ver os frutos do meu trabalho, da minha semente, crescer e se transformar numa árvore. Entendeu? Para quem é essa leitura vai entender o que eu estou falando. Então, isso aqui tem muito a ver com questões profissionais, que é o momento de você olhar para si nesse sentido. Então, tem uma mudança de carreira aqui. E pode ser algo que tenha a ver com liderança, coroa, né? Vamos lá. Ou algo que você trabalhe assim, atendendo o público, mas que vai te satisfazer, mas que vai te colocar em destaque, é alguma coisa que te coloca em destaque, tá? A carta da criança, por gentileza. Um ás de espadas. O ás de espadas com a criança é como se você fosse iniciar em algo que você desconhece, que você vai aprendendo conforme que a criança cresce, né?
Então você vai crescer com algum estudo, alguma recapacitação, com algo novo que você vai aprender, né? E está recebendo proteção da espiritualidade, olha aí. Recebendo proteção da espiritualidade, né? Desse passado que quer te aprisionar numa condição que não é tua, né? Que existe um propósito para você estar nessa caminhada. Então não é o passado. Aqui o passado não tem forças, né? Por mais que você possa estar sendo perseguido por alguma questão do passado, uma pessoa, um trauma que aconteceu lá atrás, você só não consegue se você não quiser, sabe? Se você não colocar foco, se você der mais importância a esse passado do que ao que a espiritualidade está disponibilizando para você de probabilidade, de futuro, de um futuro feliz. A criança fala de felicidade. Mas eu sinto aqui, assim, muito crescimento, um crescimento promissor. Você se recapacitando, enfim. Virão novidades. Pode parecer, assim, em princípio, um pouco difícil, mas se você for resiliente e teimoso naquilo que você deseja, você consegue. O passado não vai te atrapalhar. Prosseguindo. Virou a carta de uma mulher de saia. Isso aqui pode estar representando, com o valete de copas, pode estar representando um par romântico do passado ou uma ex do par romântico. Alguém que é fortemente ligado aí, karmicamente ligado a esse par romântico. É como se você precisasse avançar mesmo de uma forma discreta. Eu acho que alguns já fizeram isso. Por gentileza, a carta da adaga com 3 de paus. Do que a gente está falando? Você desenvolveu as suas virtudes ou descobriu alguma aptidão que carregava que estava ocultada de você mesmo, de você mesma, né? E isso tende a dar muito certo, tá, ô Leão? Você agregando ou não. Ó, aqui saiu a carta da pulseira de ouro, que me reafirma essa questão de um ex, de uma ex, de um cônjuge, alguém que é fortemente ligado, karmicamente ligado a esse cônjuge, mas é uma coisa que está mais no passado, tá? Eu não vou nem me aprofundar aqui não, ô Leão. Eu não vou nem me aprofundar aqui não, porque os olhos me chamam é muito para olhar. Às vezes a leitura relata alguns detalhes do passado, para que você encontre identificação nesses detalhes, sabe? Enfim, a carta da coroa, do que a gente está falando aqui com a carta da coroa e o valete de ouros? Pode ser um trabalho com a espiritualidade ou pode ser uma guiança espiritual elevada que te coloca no caminho certo, na hora certa, como eu falei aqui, né? E interessante, né, que o Menor traz o número 11, que é o CAPSE, que são as oportunidades, agarrar as oportunidades, que também fala da estruturação, né? Que fala também sobre a força interior, que fala sobre essa resistência que a gente conversou aqui, né? Ó, para lidar com situações adversas onde o outro extrapola os limites, onde o outro quer te prender num círculo vicioso, mas se você não quer, esse outro não tem força sobre você. E é sobre isso essa leitura, entende? Vamos lá. Por gentileza, a carta da âncora com 9 de paus. Saltaram 2 cartas. Fundo de deck, a calça de um homem. Aqui pode estar falando de uma mãe e de um filho, né?
Ou pode estar falando que alguns empecilhos, né, para uma certa dinâmica profissional aqui para uma mãe, seja uma criança pequena, pode estar falando disso também. Mas que se você tiver jogo de cintura, força de adaptação, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem. Tá vendo? Aqui sai a criança também, né? E o Wise me fala sobre ter sabedoria em relação a isso. Mas tem alguma novidade, sabe? É como se eu visse aqui uma mulher que vem de longe, Leão, uma mulher que vem de longe trazendo uma novidade, uma proposta, e que é mandada da espiritualidade. Para alguns isso daqui pode ser até uma força feminina e espiritual, te colocando num caminho por ver merecimento da sua parte, colocando no caminho que você tem que estar, tá? E aí, se for essa força espiritual, no fundo do deck aparece a calça de um homem, é como se essa força espiritual colocasse no caminho uma pessoa, né, sexo masculino, para trazer essa proposta, tá? Eu vejo esses cenários aqui, ó. É isso mesmo, ó. Aí vem a carta do cão, que fala sobre fidelidade, também fala sobre mentoria, mentoria, né? Direcionamento, e vem a carta do véu da noiva, no fundo a justiça, mostrando que é algo equilibrado. Isso aqui pode estar falando também de cunho amoroso, alguém que bloqueou alguém do passado porque a relação era tóxica e agora chega uma nova pessoa para uma relação mais equilibrada na vida de Leão. Isso daqui também tá trazendo essa informação, tá? Embora a energia seja mais para cunho profissional, às vezes a leitura também denota, né? Irradia outras energias aqui, por ser coletivo. Por gentileza, a carta da criança com as de espadas. A criança com as de espadas. Ó, a poltrona negra. Muito bom. Com a carta do cigarro aceso, que ela já tinha aparecido aqui no fundo do deck na leitura. E a energia de Ogum aqui, né, se apresentando no fundo do deck. É como se, assim, se vocês estão sendo demandados por alguma força externa, seja encarnada ou não, é como se vocês estivessem recebendo a proteção mesmo, né, de Ogum aqui, ó. Só que da tua parte cabe só sempre buscar o equilíbrio, né? A reflexão cigana fala sobre isso. Eu vou ler ela para Leão aqui, ó. A proteção de Ogum contra essas perseguições, esses ataques. Então a demanda bate, mas a demanda volta, sabe? Enfim, uma das leituras passadas eu lembro de algo no sentido de justiça sendo feita, enfim, que o que estão fazendo contra Leão está voltando para quem está fazendo. Tem uma história, né? Leão tem uma história aqui. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Né? É o recado dessa energia de Ogum para Leão, né? Para que você consiga superar, né, os momentos, pequenos momentos de instabilidade que Leão pode passar aí ao longo dessa semana. E aqui, essa combinação da criança, do Ás de espada, uma verdade vindo à tona, pode falar, né, e que cortam o mal pela raiz, mas pode me falar dos seus novos projetos, da sua nova estrada se abrindo aqui, fazendo com que algum mal que vinha acontecendo na sua vida de uma forma repetitiva, inclusive a gente pode estar falando até de problemas psicológicos. Algum leão aqui que passou por problemas psicológicos e que isso era recorrente, vivendo entre altos e baixos, aí, descrente até das situações, né? Você precisou ficar sozinho para reconectar a uma verdade. Eu vejo isso nessas cartas. E a verdade, ela aparece de forma explícita aqui nesse Ás de Espadas, que te leva a uma purificação, que te leva a esse novo caminho, né, o renascer das cinzas que o 13 traz, a potência de destruir aquilo que não te agrega para renascer,
de uma nova chama, algo muito mais forte, muito mais poderoso. E isso eu falo muito de cunho interno. É como se você curasse aqui uma criança interior, curasse questões emocionais, né, que de alguma forma faziam você tropeçar e cair. E a sua vida tendo mais sentido aqui a partir de então. Tá, Leão? É isso que eu tenho para hoje. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima.